Existem duas regiões principais das geleiras. A primeira delas é a zona de acumulação, onde a geleira sofre acreção, alimentada por novas precipitações de neve associada aos ciclos glaciais. E a zona de ablação, que envolve processos de degelo, evaporação e de formação de icebergs, ocasionando a perda de gelo das geleiras. De um modo geral, conforme os processos de acumulação ou de ablação sejam dominantes em um ambiente glacial, as geleiras podem avançar ou recuar. O avanço ou o recuo da geleira compreende o que a gente chama de balanço de massa. Como informado anteriormente, a manutenção da geleira depende do equilíbrio entre a acumulação de neve e a perda por ablação, e o equilíbrio pode ser positivo, resultando em um ganho, negativo, resultando em uma perda, ou neutro, sinalizando a estabilidade da geleira. Geralmente, quando a acumulação é dominante, ocorre um ganho de massa associado à precipitação de neve e essa neve se transformando em gelo glacial, muito relacionada às condições de cabeceira do ambiente glacial ou aos ciclos glaciais. Já a zona neutra, a massa é constante, está associado à linha de neve, que é o equilíbrio entre a acumulação e a ablação, e a massa permanece constante. E quando o processo de ablação é dominante, mais associado às posições distais do ambiente glacial, a margem da geleira recua e está associado aos processos de sublimação. O balanço de massa divide o ambiente glacial em duas regiões. A primeira predomina a acumulação e a segunda, processo de perda e ablação. O conjunto desses dois fatores determina o que chamamos de balanço de massa, onde, em situações onde a acumulação predomina sobre o processo de ablação, tem-se o avanço da geleira. Já quando o processo de ablação é dominante em relação ao processo de acumulação, tem-se o recuo da geleira. De um modo geral, as geleiras se movem lentamente através de dois mecanismos. O primeiro deles é a deformação plástica, onde a geleira se move por fluxo plástico, caracterizando as geleiras frias ou polares. Nelas, a temperatura no contato do gelo com o substrato está bem abaixo do ponto de fusão do gelo, ou seja, o leito é congelado e não apresenta água de degelo na base. Consequentemente, o fluxo é bastante lento e a geleira se movimenta por deformação interna, também conhecido como fluxo plástico. O segundo mecanismo de fluxo glacial é o deslizamento basal sobre um nível rico em água, geralmente associado em geleiras com temperaturas próximas ao ponto de fusão, caracterizando as geleiras quentes ou temperadas. Nelas, a temperatura do contato entre o gelo e o substrato estão bem próximas ao ponto de fusão. Consequentemente, existe água de degelo na base, ou seja, a base é úmida e a geleira flui com uma velocidade bem maior por deslizamento basal. Existe um terceiro tipo de geleira associada a um regime misto, também conhecida como geleiras subpolares. São aquelas que em algumas regiões ocorre a base seca ou leito congelado, e em outras porções a base é úmida e a geleira se locomove por deslizamento basal. Em síntese, as geleiras frias ou polares se movimentam por fluxo plástico. Nela, o movimento é mais rápido no centro, como mostrado pelos vetores representados na figura, e no topo da geleira. Como resultado das forças de fricção, a taxa de movimento é maior no topo e diminui progressivamente em relação à base, onde ocorre o atrito entre a geleira e o substrato. Já as geleiras quentes ou temperadas se locomovem por deslizamento basal. Nela, o gelo se move radialmente declive abaixo, a partir do ponto de maior espessura. E a camada de água contida na sua base atua como um lubrificante, diminuindo o atrito entre a geleira e o substrato, possibilitando que a geleira inteira se locomova uniformemente sobre sua base.